livros que todo estudante deveria ler. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Divânia e hoje eu quero compartilhar com vocês 3 livros para você que é estudante para o Enem, para algum vestibular, para concurso público, estudante do ensino médio, estudante do ensino fundamental e também você que é estudante de licenciatura, pedagogia, ciências humanas, ciências sociais ou alguma área da educação. Então fique nesse vídeo e veja até o final. E seja mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. E o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Para quem não sabe, Paulo Freire é considerado patrono da educação brasileira. E se você está pensando em fazer algum curso na área da educação, na área de ciências humanas ou de ciências sociais, vocês irão ver e ler várias obras do autor. Então é muito importante vocês conhecerem o autor, conhecerem as obras deles, porque vocês vão estudar no decorrer das suas graduações ou dos seus cursos. Eu mesma tenho curso de psicopedagogia, vi muito sobre Paulo Freire em psicopedagogia. Hoje eu sou estudante de pedagogia e também vejo muitas obras dele no curso de pedagogia. Nesse livro aqui, vou resumir um pouquinho dele, porque eu quero que vocês leiam. O autor, ele defende, que a educação ela deve ser construída através do diálogo. Ou seja, é o aluno aprendendo e o professor também aprendendo. E também que deve ser desenvolvido um pensamento crítico, onde o aluno possa questionar e entender a sociedade em que ele vive. Paulo Freire, ele é crítico, por exemplo, à educação bancária. A educação onde os alunos só vão para a escola para decorar, para aprender. Por exemplo, eles têm que decorar que 2 é mais 2. Que 2 mais 2 é 4. Que em 1822 houve, por exemplo, a independência do Brasil. Mas essa educação bancária que Paulo Freire, ele é crítico. Mas ele defende uma educação que cria o pensamento crítico, que faz com que as pessoas entendam, por exemplo, que em 1822, como diz a história, aconteceu a independência do Brasil, mas que os estudantes, os alunos devem observar do porquê que aconteceu, como que aconteceu e por que se deu a independência do Brasil. E também questionar, mas será que foi em 1822 mesmo? Será que foi no dia 7 de setembro? Será que foi no Rio do Ipiranga que deu o grito de independência? Será que foi isso mesmo? Ou tem mais coisas assim que a gente não sabe? É isso que Paulo Freire defende, uma educação entre o diálogo, onde o professor e o aluno aprende e onde o aluno também consegue desenvolver o pensamento crítico. Para ele ser crítico, ele também entender a sociedade em que ele vive. E se você é estudante de vestibular, de concurso público e pro Enem, é muito importante você ler as obras de Paulo Freire e principalmente esse livro aqui, Pedagogia do Oprimido. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é o livro dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno. Esse livro já foi tema de vestibulares e, se eu não me engano, ano passado no Enem caiu uma música deles, dos Racionais, também na prova de humanas do Enem. Então, assim, se você está estudando para prestar vestibular, para fazer o Enem ou para fazer qualquer concurso público, é muito interessante que vocês leiam esse livro, não só ler o livro, mas também escutarem as músicas dos Racionais, porque tem muitas obras deles que são cobrados em vestibulares, viu? Esse livro aqui também conta um pouco sobre a trajetória do grupo dos Racionais, de como eles se conheceram, quais foram suas primeiras músicas juntos, suas obras juntos, e também conta de alguns fatos históricos que aconteceu no nosso país, que chocou o mundo inteiro, como, por exemplo, o massacre do Carandiru e a chacina da Candelária. Se não me engano, tem até uma série na Netflix que fala sobre os ciclos da Candelária, que retrata um pouco de como aconteceu. E a chacina também de Vigário do Geral. E é muito interessante vocês lerem o livro, não só ler o livro, mas como escutar as músicas dos Racionais, para vocês entenderem também de como funciona a desigualdade no nosso país. Os Racionais, por exemplo, eles criticam muito o fato de tanto ódio contra pessoas negras e pessoas da periferia. Para vocês terem noção, gente, no nosso país, se não me engano, é 54% da população que é negra, tanto pessoas pretas e pessoas pardas. Mas não chega nem 15% dessas pessoas que ocupam cargos de grande poder no nosso país, seja, por exemplo, no poder público ou no poder privado. No poder público até tem, mas não chega a ser tanto. Mas a maioria acaba ficando mais para cargos tipo de diversidade, pelo menos que eu vejo e percebo isso. Quando é uma pessoa negra, uma pessoa preta ou uma pessoa indígena que tem algum cargo público, alto público, no nosso país, é mais para a área de diversidade. Não cai, por exemplo, para a área da administração,
para a área de obras e economia, fazenda, Receita Federal, juízes, nunca tem. E, aliás, esses tempos atrás eu vi um caso de um juiz, né, que é um moço negro, ele, não sei o nome do estado, não me lembro ao certo o nome do estado e da cidade, mas é um juiz que foi o primeiro juiz negro e ele não ficou nem muito tempo no poder porque os colegas de serviço dele resolveram tirar ele falando que ele estava fazendo gracinha por ter sido juiz. A mesma coisa aconteceu com uma juíza, né, que ela foi tirada do cargo porque ela é juíza do Brasil, mas ela estava morando em outro país. Quantos juízes brancos não exercem o seu serviço, por exemplo, aqui no Brasil, mas moram em outro país e nunca isso foi questionado? Então, custa entender do porquê que esse ódio contra pessoas pretas, contra as pessoas periféricas e as músicas dos Racionais tecem bastante crítica sobre isso, fala sobre essa questão social de o nosso país ainda ter essa herança colonial escravocrata que insistem em colocar o negro como um sujeito mau, um sujeito que não merece dignidade. Então é muito importante você ler para você entender a sociedade que a gente vive e para você também estudar, porque são questões, obras dele já foram cobradas em vestibulares, como o Enem, por exemplo, e tanto outros vestibulares por aí. E eu acho que se você entender e estiver preparado, por exemplo, você não vai passar vergonha na sua prova. E também você vai entender muitas questões sociais aí, que muitas vezes a gente, na correria da vida, a gente acaba passando desapercebido. E o terceiro livro que eu quero indicar para vocês é da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Esse livro aqui, eu acho que todo o educador deve ler, principalmente se você vai atuar em uma instituição que envolva pessoas, alunos, crianças. Aqui a Jamila, ela fala um pouco sobre a história dela, que ela teve na escola, de como ela era um pouco marginalizada na escola por ser preta, né? E ela também fala, por exemplo, que o racismo não é algo assim individual, que ele tá muito também ligado nas estruturas do nosso país. Porque, por exemplo, tem gente que acha que racismo é só, por exemplo, quando eles pegam e falam que o cabelo crespo da pessoa é um cabelo duro. Ou quando pega e chama a pessoa, compara a pessoa a um animal. Compara o cabelo da pessoa com uma coisa ruim. As pessoas acham que o racismo é só isso. Não, o racismo ele também está enraizado nas estruturas. O racismo, por exemplo, ele é quando, como eu acabei de dizer, quando a maioria da população brasileira é negra e essa maioria não ocupa cargos de poder, seja no poder público ou no poder privado, essa maioria não detém, por exemplo, nem 50%, nem 20% da riqueza do nosso país. Então o racismo também está aí nessa estrutura. O racismo está também em pessoas brancas, em achar que pessoas negras, elas só podem ser empregadas, só podem estar em subempregos. Nunca em um emprego assim... Todo emprego é digno, né, gente? Eu falo emprego digno, mas todo emprego é digno. Mas nunca em uma outra posição de emprego que tem status na sociedade, que tem poder na sociedade. Como, por exemplo, uma pessoa negra nunca pode ser médico. Eu já vi relatos de pessoas negras que são médicas, que quando um paciente chega no escritório deles e fala que quer falar com o médico, e a pessoa negra fala, mas eu sou médico, ou eu sou psicóloga, aí o paciente fala, então me passa o seu CRM, me passa o seu número de identificação, porque eles não acreditam que pessoas negras possam ser médicas, possam ser advogados, possam ser psicólogos. Então o racismo também está nessa questão aí, onde que as pessoas sempre vê a mulher negra, o homem negro com um emprego subjugado, no emprego não tão reconhecido, porque todo emprego é digno. Mas na nossa sociedade a gente sabe que tem empregos, por exemplo, que são status de mérito e outros que são status de deixa pra lá, isso é pra pessoa que não venceu na vida, que não merece nada. Infelizmente, isso acontece na nossa sociedade. E a autora também, ela nos convida a ler obras de autores negros. Tem tantos autores negros no nosso país que o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua história de vida fizeram construir o pensamento crítico, o pensamento do sistema educacional e de tantas outras coisas no nosso país, só que não são conhecidos, não são reconhecidos. Esses dias eu fiz um vídeo no meu Instagram e eu falei que, infelizmente, pessoas negras elas não são reconhecidas pelas suas obras e pelos seus talentos em vida. Elas são só reconhecidas depois da morte. Aí tem uma pessoa que comentou que a gente tem o exemplo, por exemplo, do Michael Jackson. Michael Jackson não é brasileiro, mas a gente tem o exemplo dele. Mas eu posso ir mais além, a gente tem o exemplo de Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo, um dos livros mais vendidos no mundo. Foi traduzido para vários idiomas. Mas mesmo assim, a mulher morreu pobre. Ela não teve o devido reconhecimento em vida. E o livro dela, não só Quarto de Despejo, mas como Alvenaria e entre outros, são sucessos. Mas ela não teve reconhecimento merecido em vida. E muitas pessoas, por exemplo, estudam sobre Carolina, sobre a crítica dela, mesmo ela não tendo o acesso formal aos estudos. Ela escreveu uma das maiores obras e ela teceu muita crítica sobre a sociedade,
a desigualdade, o papel da mulher negra, o papel do homem negro. Ela falava sobre a periferia, de como o Estado abandona a comunidade, as favelas, e como deixa a favela aparecendo como um quarto de despejo. Ela teceu várias críticas da sociedade e, mesmo assim, ela não foi reconhecida em vida com essas críticas, tanto que ela vendeu muitas obras, mas ela morreu pobre. Então, assim, tem muitos outros autores negros, cantores negros, que fizeram um maior sucesso, as suas obras, as suas composições, as suas críticas, as suas ideias, fizeram maior sucesso, mas eles não receberam isso em vida. Tinha gente que achava, por exemplo, que o nosso país nunca teve um presidente negro. Tanto que quando a gente vai estudar sobre os presidentes do nosso país, a gente não vê nenhum presidente negro. Mas teve um presidente negro. Nilo Peçanha foi um presidente negro. Só que isso a gente não vê nas escolas, a gente não estuda isso nos livros de histórias, nos livros de geografia. A gente não estuda sobre isso, mas teve. Então, assim, o racismo tá aí também, em esconder pessoas que fizeram muito pro nosso país. Pessoas que construíram o nosso país. Nilo Peçanha, ele foi responsável, por exemplo, pelas escolas tecnicistas que existem hoje. Se hoje, por exemplo, tem um IF, um Instituto Federal, é porque Nilo Peçanha começou lá atrás. E isso não é falado. Então, o racismo, ele também está nisso. E é isso que a obra Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro nos ensina a questionar e entender do porquê dessas certas coisas. Do porquê disso acontecer. Porque o racismo, ele não está apenas naquilo que é falado. Naquilo, eu odeio você porque você é negro. Ele está nas estruturas, na estrutura da nossa sociedade. E é muito importante você ler obras de Jamila Ribeiro, porque também são cobradas em vestibulares. E também é importante para você entender a sociedade que você vive. Como essas outras duas... Eita, o livro caiu no chão. Como entre essas duas obras também, do Paulo Freire, dos Racionais, para você entender a sociedade em que vive, a de Jamila Ribeiro não é diferente. É para você entender de como o racismo funciona na nossa sociedade. E também é importante para você ter um repertório cultural se você irá prestar algum vestibular e o Enem também esse ano. Então é isso, gente. Esses são os 3 livros que eu indico para vocês estudarem, lerem e lerem para entender a sociedade, para entender como funciona, para vocês tecerem críticas, não só para anotar, por exemplo, que Racionais tem um livro Sobrevivendo no Inferno, ou que Jamila Ribeiro tem um livro e que Paulo Freire a gente vai estudar muito nas questões, nos cursos de educação, de ciências sociais e ciências humanas, não, mas para vocês entenderem como funciona a nossa sociedade. E para quem sabe, juntos, lutarmos para uma sociedade mais igualitária, sem desigualdade e sem racismo, né? E também para vocês estudarem, né? Porque tá chegando aí o Enem, vestibulares, tem muito concurso público que está sendo aberto no nosso país. E para vocês também que estão aí à procura de um curso de licenciatura na área de educação, de ciências humanas ou ciências sociais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um joinha aqui, ajuda eu a crescer esse canal aqui. Ative as notificações para vocês receberem mais vídeos como esse. Não só como esse vídeo, mas como outros, porque aqui no canal, nesse canal, eu falo um pouco de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já leram alguma obra dele, se você já escutou algumas músicas de Racionais, se você já leu alguma obra de Paulo Freire, ou alguma obra de Jamila Ribeiro, se vocês já leram Pequeno Manual Antirracista, se leram, o que vocês acharam da obra. Comentem aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like, ative notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!